Olá meninos, na aula passada eu passei uma videoaula explicando trigonometria no triângulo retângulo. Então hoje eu vou fazer a correção da aula 8, trigonometria no triângulo retângulo 1, nas atividades para a sala. Primeira questão, no triângulo retângulo ABC a seguir, calcule. Eu escrevi aqui o triângulo retângulo ABC, certo? E eu tenho aqui os itens A, B, C, D, E e F para a gente calcular o seno, cosseno e a tangente. Então, aqui na letra A, eu tenho o seno de alfa. Antes da gente relembrar o que é o seno, eu tenho que vir para o meu triângulo, identificar a hipotenusa, que é a parte maior do triângulo que está oposta ao ângulo reto, no caso aqui é o 13. Identificar os meus dois ângulos. Esse aqui ele chamou de alfa, esse aqui ele chamou de beta. Identificar também os catetos, que é 5 e 12. Lembrando que ele só vai ser oposto ou adjacente, dependendo do ângulo que eu estiver analisando. Letra A. Seno de alfa. O seno, para quem não lembra, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa está aqui. Quem está oposto a ele é o 12. Então, o cateto oposto é 12, porque está oposto ao ângulo que eu estou analisando. E a hipotenusa é 13. Então, o seno de alfa é 12/13 avos. Como não dá para simplificar, fica aí. O cosseno de alfa já é quem? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como o cateto oposto é o 12, o adjacente é o que ajuda a formar o ângulo que eu estou analisando, é o 5. Então, é 5, a hipotenusa nós já descobrimos que é 13, também não dá para simplificar, fica aqui. Item C, tangente também de alfa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Alfa, cateto oposto 12, adjacente 5. Então, é 12 quintos. Também não dá para simplificar, fica assim. Item D, seno de beta. Observe que até agora a gente estava no seno de alfa. Então, a gente já fez o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Só que agora a gente vai para o seno de beta. Então, agora eu vou para outro ângulo, que é o ângulo beta. Então, é esse ângulo aqui. Então, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto, 5, a hipotenusa, 3. Então, é 5, 13 avos, certo? O cosseno, na letra E, também de beta. O cosseno é o cateto adjacente, que no caso aqui vai ser 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. Também não dá para simplificar, fica aí. E por último, a tangente de beta. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 5 dividido por 12. Se você observar, né, existe uma relaçãozinha aqui nos senos e nos cossenos, na tangente desses ângulos, certo? Que relaçãozinha é essa? Observe que o seno de alfa é o cosseno de beta. O cosseno de alfa é o seno de beta. E observe que a tangente é só inverter. Então, sempre que eu tiver no mesmo triângulo e eu for analisar os dois ângulos, isso vai acontecer. Que aí, no caso, você não vai precisar perder tempo calculando. Você pode já aplicar essa ideia. Questão 2. Determine o valor de x dos triângulos retângulos seguintes. Eu tenho aqui dois itens. Item A e item B. No item A, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o que eu tenho. Para mim descobrir se é um seno, um cosseno ou uma tangente, primeiro eu vou precisar descobrir quem é que eu tenho. Quem é que eu tenho? É um cateto, é uma hipotenusa, são dois catetos, a gente tem que fazer essa relação. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, também é oposto ao ângulo reto, e eu tenho um cateto. Eu só tenho um ângulo, então fica fácil. Esse ângulo, cateto oposto, hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e a hipotenusa, ângulo de 30, cateto oposto, x,
hipotenusa 8, né? Porque o seno é quem tem essa relação de cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você vai ter que lembrar, por que eu estou dizendo que você vai ter que lembrar? O seno de 30, pessoal, é um daqueles ângulos notáveis que eu dei para vocês lá na aula anterior. Então, você vai ter que lembrar que o seno de 30 é um meio. Então, eu vou substituir. No lugar do seno de 30, eu coloco um meio e repito x oitavos. Agora sim, eu tenho uma proporção, vou multiplicar os meios pelos extremos. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 8, 8. X é igual a 8 dividido por 2, 4. Então, x na letra A é igual a 4. A letra B é a mesma coisa, né? Eu vou ver o que eu tenho. Eu tenho a hipotenusa. Se eu tenho a hipotenusa, então, provavelmente, eu vou ter seno ou cosseno, né? Porque se fosse tangente, eu teria que ter os dois catetos, e eu não tenho. Então, como eu tenho a hipotenusa, então vai ser seno ou cosseno. E eu tenho dois ângulos. Esse aqui e esse, certo? Eu tenho dois ângulos. Então, eu vou começar aqui. Se eu for calcular o seno, será que daria certo? O seno de 60, que é o ângulo notável, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Dá certo, não dá? Então, eu vou fazer ele. Então, vai ficar seno de 60 graus é igual, cateto oposto é x, dividido pela hipotenusa, que é 6. O seno de 60 graus, você vai ter que lembrar, né? Que ele é um dos ângulos notáveis. Para quem não lembra, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vai ficar aqui, raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a x por 6. Vou fazer aqui de novo, ó. Proporçãozinha, deu pelos extremos, 2 vezes x, 2x. 6 vezes raiz quadrada de 3, 6, raiz quadrada de 3. O 2 está multiplicando o x, passa a se dividindo. X é igual a 6 raiz quadrada de 3, dividido por 2. Se você fizer aqui a divisão de 6 por 2, vai dar 3. Então, a resposta é x é igual a 3 raiz quadrada de 3. Essa é a resposta do item B. Esqueci de colocar aqui. Item B de bom. Terceira questão. Na figura seguinte, seno de θ é igual a 4/5. Calcule o valor de m e n. Ou seja, eu fiz um desenho aqui da figura, certo? E se você analisar, tá aqui, ó, né, o θ. Então, ele quer saber, ele me deu aqui o seno, né, que ele disse que o seno de θ é 4/5. Então, eu venho aqui, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, para encontrar o valor de n. Então, pelo começo, eu vou calcular aqui o seno de θ é igual, cateto oposto é o 8, hipotenusa é o n. Como ele já me deu o valor, eu vou substituir, que é 4/5. 4/5 é igual a 8n. Feito isso, eu vou multiplicar aqui, né, a proporçãozinha. 4m é igual a 40, porque 4 vezes m é 4m, 5 vezes 8, 40. m é igual a 10, porque eu fiz a divisão, né? O 4 está multiplicando, passou dividindo. 40 dividido por 4, 10. Eu vou substituir aqui no m, vou botar aqui que ele é igual a 10, para a gente relembrar, certo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Eu consigo encontrar o seno. Para encontrar o próximo, eu vou ter que pegar outra relaçãozinha. Eu posso, se você observar, eu já tenho aqui um cateto e a hipotenusa. E eu estou, né, num triângulo retângulo. A
96, mas eu não poderia pegar o seno? Não daria, porque você não tem o outro aqui para fazer, né? Porque eu só sei o seno, porque esse aqui não tem um valor. Eu só sei que o seno dele é 4/5. Então, eu não tenho como saber o cosseno, nem a tangente. Mas como eu tenho já 2 valores e eu estou no triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, vou fazer aqui pequenininho, vai ficar 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais n ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado é 64, eu já vou trazer ele para o primeiro membro subtraindo, que é igual a n ao quadrado. 100 menos 64 é 36, igual a n ao quadrado. Ou seja, esse ao quadrado está como potência, eu vou passar como raiz quadrada, n é igual a raiz quadrada de 36, n é igual a 6, porque a raiz quadrada de 36 é 6. Quarta questão. Um carro parte de um local situado no nível do mar. Quando percorrer 96 metros de estrada em aclive de 36 graus, a que altitude ele estará? Ele me deu aqui os dados, né? Ele me deu o seno, o cosseno e a tangente de 36 graus. E ele me deu também o desenho. Como ele diz que ele vai percorrer em aclive 96, então eu vou escrever o 96 aqui. No caso, essa parte vale 96. Ele quer saber a altura que ele vai estar, então é essa parte aqui. Eu vou chamar de x. Fazendo a relaçãozinha, né, da trigonometria, eu tenho aqui cateto oposto pela hipotenusa, então eu tenho um seno de 36 graus é igual, cateto oposto é x, hipotenusa é 96. O seno de 36 graus, ele me deu uma questão, né? Que é 588 milésimos. E eu repito, x 96 avos. Vou fazer agora, né, essa multiplicaçãozinha. Eu já fiz, então eu vou colocar só a resposta. Fazendo a proporçãozinha que é como se tivesse 1, vai ficar x é igual 588 milésimos vezes 96 vai dar 56,44 metros, ou seja, 56 inteiros e 44 centésimos. Quinta questão. Do alto de um farol, Maria avista uma casinha na praia. A linha de visão forma com o plano da praia um ângulo de 30 graus, de acordo com a figura a seguir. Qual é a distância da casinha ao farol? Eu fiz aqui um triângulo, certo? Vocês têm um desenho aí, então aqui é a linha de visão, certo? Ela já me deu aqui, ele me deu aqui o ângulo, né, que é 30 graus, tá aqui. Então eu vou fazer, no caso, uma tangente. Por que uma tangente? Porque eu tenho aqui esse aqui, que é o ângulo reto. Então, eu tenho a linha de visão, é a hipotenusa. Então, eu tenho os dois catetos. Se eu tenho os dois catetos, vai ser uma tangente. Então, vai ser a tangente de 30 graus, porque ele quer saber essa distância. Cateto oposto dividido pelo adjacente vai ser 50 dividido por D, que é a distância. A tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a 50D. Vou multiplicar aqui os meus pelos extremos. Raiz quadrada de 3D é igual a 100. A raiz quadrada de 3 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por raiz quadrada de 3. Para quem não lembra, a raiz quadrada de 3 não pode ficar aqui no denominador, a gente tem que fazer a racionalização. Racionalizando, eu repito ela aqui.
multiplicando tanto no numerador como no denominador. Vou fazer aqui na frente agora. D é igual 100 vezes raiz quadrada de 3, 100 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9, certo? Raiz quadrada de 9 é 3, eu vou escrever logo o resultado aqui. Se desse para simplificar, eu simplificaria. Como não dá, a resposta final é essa, eu vou escrever aqui embaixo, 100 raiz quadrada de 3 dividido por 3 metros. Eu escrevi aqui embaixo só para ter espaço de escrever a sigla do metro, certo? Bem, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, certo? A nossa próxima aula é dando continuidade a esse mesmo assunto, trigonometria no triângulo retângulo, só que agora 2. Bons estudos e até a próxima.